vezes que o dia a dia pode colocar algum empecilho para que a gente consiga, algumas vezes, comparecer à escola. Então, a gente disponibilizou hoje. Antes de começar a nossa reunião, tá, eu gostaria de fazer uma pequena oração para abençoar nosso dia, não só a nossa reunião, pode ser? Vamos lá em pé, por favor? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, Santo Américo, Pai por nós. A gente começar bem o nosso dia, não só a nossa reunião, mas para abençoar todo o nosso dia de trabalho. Certo, pessoal? Antes de começar, eu queria fazer uma pequena explicação. Esse ano a gente retoma um aspecto importantíssimo do nosso projeto educacional, que são as viagens, tudo do meio. Eu já falei isso em algumas reuniões, alguns presentes aqui já estiveram em outros encontros, mas é sempre importante retomar. As viagens sempre fizeram parte do programa do Santo Américo. Em virtude da pandemia, esse aspecto foi muito impactado. E ao longo de 2022, a equipe pedagógica, em conjunto com os orientadores de área e os professores, trabalharam para a gente poder fazer um planejamento para que cada uma das séries do colégio tenha uma viagem específica conectada à proposta acadêmica trabalhada em sala de aula. Para isso, nós contamos com alguns professores, que foram dedicados a esse aspecto para aglutinar essas informações e organizar. Dois deles estão aqui, o professor Cristiano, que foi o responsável, em conjunto com a coordenação Danilo e Cláudia, para organizar o ensino médio, e o professor Arno, nos anos finais também. Então, não somente hoje, os senhores terão conhecimento da proposta de viagem, como também como ela se conecta à nossa proposta de sala de aula, que é importante para eles. Uma mudança específica também que aconteceu, o colégio mudou o seu processo de escolha e aprovação de empresas de viagem, tá? Pensando justamente em oferecer para vocês o melhor serviço com o melhor preço. Por conta disso, várias empresas foram convidadas a participar desse processo de seleção, tá? E agora, hoje, o Pantanal e Bonito, que é a viagem apresentada hoje, será feita pela SD Student Travel, tá bem? Então, só para vocês entenderem, porque podem ter filhos em outras séries, os senhores encontrarão outras empresas. Então, foi feito todo um processo para a gente poder comparar serviço e valor, para poder oferecer isso aos pais. E esse processo demora um pouquinho mais do que o normal, mas a nossa previsão para 2023 é já comunicar em dezembro, tá, as viagens que vão acontecer, para que em fevereiro de 24 a gente já comece a fazer as reuniões. Tá bom? Então, foi um processo de retomada e de reorganização para a gente poder evoluir. Tá bem? Eu agradeço a presença de todos vocês. Na sequência, eu passo a palavra. Quem vai falar, Danilo? Danilo? Passo a palavra ao coordenador Danilo, do ensino médio. Eu desejo a todos vocês uma excelente reunião, um excelente dia e sigo à disposição para esclarecer qualquer dúvida sempre que precisarem. Tá bem? Fiquem com Deus e boa reunião. Obrigado, Rodrigo. Só uma palavrinha rápida, sem perder muito tempo aqui. É importante entender que essa viagem, só para deixar todo mundo claro, não é uma viagem turística, é uma viagem de estudo. Então, os alunos são avaliados tanto no trabalho que eles fazem antes da viagem, durante a viagem e depois da viagem. Não é uma viagem para conhecer o Pantanal. Provavelmente, se a gente fosse para Pantanal, a gente não ia aprender o que eles vão aprender lá. Eles levam atividades, eles precisam preencher. O Cristiano vai falar um pouco mais sobre isso com detalhes. O Arno também já esteve em Pantanal com os alunos, o professor Arno. A especialidade do professor Arno, o mestrado dele é em estudo do meio, como fazer o aluno aprender em viagens. E a gente escolheu esse destino com base nos conteúdos que eles estão aprendendo. Não é uma escolha aleatória, tá bom? Ah, vamos para um lugar que é gostoso de ir, tá bom? Só para vocês entenderem um pouco do contexto. Agora eu vou passar para o Sérgio, que vai falar da parte da agência mesmo, e depois o Cristiano vai falar um pouquinho dessa parte pedagógica novamente. Tá bom, pessoal? Tem microfone, Sérgio?
Bom dia a todos. Eu sou o Sérgio Cantelli, eu sou gerente de relacionamento da SD Student Travel, e eu sempre gosto de dizer também que, ao longo de 32 anos, eu fui professor, fui coordenador pedagógico, diretor de unidade. Eu gosto de contar isso para dizer que quem está aqui apresentando para vocês é um educador, né, e não um vendedor. É uma honra, um prazer poder estar aqui, então, apresentando esse projeto tão importante para vocês. Apresento o projeto, então, Pantanal e Bonito, com embarque programado para o dia 15/5 e retorno para o dia 19 do mesmo mês. Falar um pouquinho da SD Student Travel. A SD está no Brasil desde 2009, já embarcou quase 100.000 alunos para os projetos educacionais, sejam de estudo do meio de um dia, como para viagens pedagógicas. Temos parceria com as principais escolas do país e, obviamente, entre elas, né, o Colégio Santo Américo. Saúde e segurança para a SD vem em primeiro lugar. Os filhos de vocês sairão com um seguro viagem de R$ 30.000, uma enfermeira acompanhando o roteiro. A nossa equipe tem treinamento de primeiros socorros atualizada. Além, então, da enfermeira, a equipe está habilitada a atuar em caso de uma emergência. E também temos o kit de primeiros socorros, obviamente não incluso medicamento, e vocês sabem que nós não podemos ministrar. Temos que seguir rigorosamente aquilo que vocês preencherem na ficha médica. Em relação à organização, né, saúde, segurança em primeiro lugar, a parte de segurança e o que acontece? Os filhos de vocês, quando chegarem conosco na hora do ônibus aqui dentro no colégio, subiram no ônibus, eles vão ganhar uma pulseira com código de barras. Esta pulseira, ela facilita e agiliza a parte de chamada e controle dos alunos em todos os locais. Então, quando nós subirmos no ônibus, o ônibus não precisa ficar parado esperando que o nosso educador faça a chamada para saber se todos estão dentro do ônibus. A partir do momento que ele subiu no ônibus, esse controle já está sendo feito. E esse controle também acontece na hora do café da manhã, em todas as paradas, desceu, subiu, foi desenvolveu o roteiro, sempre esse controle através do código de barras, o que torna bem eficiente a nossa chamada de alunos. Desceu para o café da manhã, não só o educador que está tomando conta ali do refeitório, mas o educador que está no corredor do hotel, os dois, simultaneamente, estão sabendo quem está faltando. Poxa, está faltando aqui o Sérgio. Bate lá no quarto 414 e vamos ver por que ele ainda não desceu. Então, é um controle muito eficiente. Se acontecer qualquer imprevisto, um atendimento médico também, nós conectamos com a pulseira e ali nós temos toda a ficha médica. Então, o que facilita bastante a nossa atuação. Imagina num roteiro e eu tendo que carregar fichas médicas, porque se alguém machucar o pé, tiver qualquer tipo de incidente, eu tenho que pegar a ficha médica e começar a ver o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, ali é um controle direto, então muito eficiente. Muito bem, em todas as nossas viagens de pernoite, né, nós temos o nosso PhD em sonambulismo, né? Então, é o Ronda Noturna. Ele é um PhD com todo cuidado, ele não vai acordar o sonâmbulo, vai encaminhar com todo carinho, com todo cuidado, de volta ao seu aposento, sem nenhum transtorno. Ele volta a dormir tranquilamente. É sério isso? É sério. Mas também tem uma outra parte muito importante. Imagina que seu filho ou sua filha sejam mais tímido, mais introvertido, e que ele está tendo uma dorzinha de cabeça à noite. E ele não quer bater lá no quarto do professor Arno, não quer bater lá no quarto do professor Cristiano, nem do coordenador da viagem. Ele vai ficar sofrendo à noite? É algo que poderia ser resolvido rapidamente, ele amanhecer bem, ter um ótimo dia disposto, ele vai ficar sofrendo e vai atrapalhar o dia seguinte dele. Então, ele sabe, quando ele abrir a porta do quarto, tem lá no corredor uma pessoa que, obviamente, não é a pessoa que ficou com ele o dia inteiro. Então, essa pessoa lá dorme de dia para estar à disposição à noite. Então, ele vai falar com essa pessoa e, se necessário for, é essa pessoa que vai chamar lá o coordenador da viagem, o responsável da SD, sem constranger o aluno ou a aluna.
Ok? Os filhos de vocês estarão muito bem acompanhados pelos professores da escola, por educadores da SD Student Travel, por um coordenador de viagem e também dos guias, né? Nós vamos ter os guias e educadores também da SD, são credenciados pelo Ministério do Turismo, mas é importante que se diga que na parte pedagógica, no desenvolvimento também de muitas das atividades, elas serão executadas com os guias locais. Essa é uma situação de lei, então existem locais que você tem lá o responsável, vamos à caverna, então aquela pessoa é que vai estar ministrando aquele conteúdo também para os filhos de vocês. Então essa proporção que a gente coloca aqui de um aluno a cada de um professor a cada 20, na verdade, isso cai bastante, porque nós temos um a cada 20 do colégio, um a cada 20 da SD, eu tenho o coordenador da viagem, nós temos os guias também. Então, os alunos estarão muito bem amparados. Nós temos aqui, então, dentro do nosso pacote, o transfer do colégio ao aeroporto e depois o retorno de aeroporto para o colégio, além do transporte exclusivo durante todo o roteiro. O nosso voo já está marcado, então é um voo que sai de Congonhas às 12h05, com chegada às 12h55, se eu não estiver equivocado, que aqui, como aqui tem o fuso horário, por isso que a gente chega lá às 12h55, horário local. No retorno, saímos às 17h50 e chegamos no aeroporto às 20h30. Após, o nosso ônibus encaminhará os alunos de volta até o colégio. Muito bem, alimentação completa, né, em todos os locais. Nós vamos ficar hospedados no Pantanal, na pousada Xaraés. Já é uma pousada que nos recebe e nos recebeu em anos anteriores. Pois não? E aproveitando então esse gancho do professor Danilo, além da circular que vocês vão receber com todas as informações, como o professor colocou, já adianto o seguinte: próximo à viagem, a SD vai disponibilizar um manual de embarque. Nós vamos reforçar todas essas informações também. E, pelo menos na minha época, eu usava a palavra enxoval. Eu não sei se hoje a gente usa essa palavra. Com sugestão de enxoval também, né? Se é bom levar um boné, se é bom levar o protetor solar, o repelente, que tipo de calça, que tipo de calçado, enfim, essas sugestões nós faremos. E sabemos também que alguns alunos ou algumas alunas vão levar bem a mais aquilo que nós vamos sugerir. Mas será feita essa sugestão, vamos lembrá-los dos horários de chegada aqui ao colégio, horário de retorno, o day by day, com os horários todos específicos, o documento que você não pode esquecer. Então, vocês vão receber um manual também de embarque. O que nós não entregamos agora? Porque nós não sabemos quem irá à viagem e depois fica muito distante, vai acabar caindo no esquecimento, né? Então, sobre a documentação e tudo mais, vocês também vão receber depois esse manual. Em Bonito, nós vamos ficar no Zagaia Eco Resort, também é uma habitação fantástica, um lugar fantástico que vai acolher e muitíssimo bem os nossos alunos. Vão ter muito espaço, muita atividade, principalmente na hora que nós retornarmos, né, do nosso roteiro. Então, um local bastante acolhedor. Muito bem. Eu queria falar rapidamente de alguns aspectos. Além da parte pedagógica, obviamente, que está sendo desenvolvida, existem outros ganhos que acabam acontecendo dentro de uma viagem como essa, né? Aliás, é muito importante que se diga também que hoje em dia os vestibulares, né, eles têm mudado bastante. Então, GV, INSPER, não são só as provas teóricas, há uma entrevista depois, né? Eu costumo dizer que, vamos aqui adotar uma pontuação, um aluno que tenha obtido 62 pontos em um desses vestibulares e o outro 60. Significa que o de 62 pontos está à frente do de 60? Teoricamente, sim, né? Mas como a entrevista ela tem um peso muito grande, pode ser que no momento da entrevista, porque eles interpretam que aquele aluno que ficou de 60 pontos, muito perto de 62, necessariamente ele não é pior do que o outro. Mas, de repente, aquele dia ele não estava bem, em uma das disciplinas não foi tão bem, né? Então, no momento da entrevista, é a hora da redenção, dele corrigir, talvez, algum desvio que tenha acontecido.
E quando você vai a uma viagem como essa, a parte do amadurecimento é um ganho muito importante, porque muitas vezes é o primeiro momento que ele está viajando sem a presença da família, né? E com seus colegas, com os professores. E nessa oportunidade do desenvolvimento pedagógico, muitos afloram nesse momento. A parte da sociabilização, né? Um colégio tão grande quanto o Colégio Santo Américo, não é raro, às vezes, você não conhecer o coleguinha de uma outra sala, né? E nesse momento aqui, a gente acaba conhecendo outras pessoas e a nossa parte de amizade, a gente volta com o celular mais cheio de colegas e telefones e que vão acabar virando os nossos amigos de fim de semana. Essa parte de habilidade e liderança também é algo que a gente acaba percebendo, né, no desenvolvimento como esse. Outras habilidades que são desenvolvidas, né, demonstrar empatia, refletir sobre perspectivas pessoais, valorizar suas habilidades e talentos. Esses são todos ganhos que não estão descritos na parte pedagógica, mas sim essa vivência, essa experiência fora da escola, num roteiro como esse, ela faz com que outras habilidades acabem aparecendo. Muito bem, eu faço aqui agora um breve intervalo, onde o professor Cristiano vai fazer uma consideração sobre o roteiro aqui, Pantanal e Bonito. Bom dia a todos. Bom, vamos lá, gente. Eu vou tentar ser breve, mas ao mesmo tempo bastante específico sobre o fundamento pedagógico dessa viagem. Primeiro, trazendo um pouco o histórico, né? O nosso planejamento de 2023, ele foi produzido, na sua essência, em dezembro de 2022. E na condução desse planejamento, nós já, nas nossas reuniões, já indicamos quais seriam os destinos que teriam maior potencial, claro, né? Articulando agendas e períodos de avaliações também, para que esses conteúdos, essas habilidades fossem desenvolvidas. Então, o Pantanal, para o segundo ano, é o destino que melhor articula a maior parte das áreas do conhecimento, né? Então, por isso, a escolha desse destino e a indicação dessa intencionalidade do nosso planejamento. Especificamente, 3 áreas terão um protagonismo nessa viagem, né? Ciências humanas, por meio dos componentes de geografia, com o professor Arno, que estará lá, e história, comigo. Ciências da natureza, a partir de atividades elaboradas pela professora Leila, e também com a participação do professor Carlos, aí eu vou dar um destaque para ele daqui a pouco, e também linguagens, a partir também da exploração de menções à literatura local, ou mesmo da historiografia daquela região, a partir do trabalho da professora Janaína Arruda. Em relação ao professor Carlos, nós teremos um período de observação astronômica, né? E isso condiciona, isso pauta a maneira como nós organizamos o trânsito dos alunos, né? Os alunos ficaram divididos em 2 grupos, então um primeiro grupo vai para Bonito inicialmente e o outro vai direto para o Pantanal, e no meio da viagem esses grupos trocam, né? O grupo do Pantanal vem para Bonito e o contrário também. O professor Carlos fica fixo, portanto, no Pantanal, na Pousada Charaés, que é o nosso ponto de observação astronômica, enquanto que eu fico fixo em Bonito também, para balancear essa recepção dos alunos, né? Os alunos eles terão um trabalho projetado em 3 etapas, né? Um trabalho pré-campo, que eles serão informados sobre os termos desse trabalho no mês de abril, né? Os professores estão agora em reuniões preparando passo a passo esse trabalho. Depois o trabalho de campo, que eles farão lá, né, em loco, e depois o trabalho pós-campo, que é uma finalização, uma elaboração mais minuciosa, mais pormenorizada desse trabalho. Na maior parte dos componentes e das áreas, a nota que vai ser gerada, né, para avaliar tudo isso é a nota da AV3, né, que é um terceiro instrumento avaliativo nosso. Mas há também componentes que vão aproveitar isso na AV4, parcialmente, e também na AV1, que é aquela que reúne uma série de atividades cotidianas, processuais. Então, principalmente atividades de pré-campo, estão muito associadas a essa avaliação AV1. Né? E, importante também, a AV3 ela é quase contemporânea, ela ocorre quase ao mesmo tempo da viagem. Então, alguns professores, por conta da complexidade do trabalho,
também podem contemplar a AV3 do segundo semestre, né? Ou ambas também, né? Então, os professores nos seus planejamentos estão incorporando esses dois momentos. Então, super importante, sob o ponto de vista da avaliação de desempenho e, claro, como o Sérgio já indicou, estratégico para o nosso planejamento também, né? É uma viagem super importante para que a gente consiga extrair o melhor do que os programas diversos, né, das diversas áreas estão prevendo para o segundo ano. Ok? Danilo, alguma coisa que talvez eu tenha esquecido? Nós temos agora alguns slides que detalham dia a dia as atividades, né? Talvez não seja o caso, né, de explorar, mas eu queria indicar o seguinte: no final, nós teremos um QR Code em que consta uma circular super detalhada com todas as informações que nós apresentamos aqui e outras também, e inclusive o roteiro dia a dia. Então, eu convido também para que esse documento seja visitado posteriormente, claro, sem prejuízo de qualquer dúvida que a gente possa tirar hoje e em momentos posteriores. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, professor Cristiano. Então, dando sequência, como o professor acabou de dizer, não vamos perder tempo explorando, né? Vocês vão ter o acesso rapidamente aqui, mas já está aqui o nosso Day by Day, né, do primeiro dia. Um Day by Day do segundo dia, com algumas imagens dos principais locais que serão visitados. O do terceiro dia, aliás, havendo a necessidade de 2 grupos, é exatamente neste local que nós fazemos a nossa transição. Os alunos que vêm do Pantanal se encontram com os alunos que estão em Bonito, e nesse momento é feita, então, a troca do grupo, havendo a necessidade de 2 grupos. Então, esse é o local, né, da Fazenda Mimosa, que tem todo um roteiro também. A turma que está em Bonito desenvolve esse roteiro primeiro, né, e depois o pessoal, quando chegar, inverte a situação. Aqui, então, um Day by Day no Pantanal. Todos vocês terão acesso. O de último dia é o dia do nosso retorno. Importante, há necessidade de se levar qualquer valor? Não. Alimentação completa, alimentação farta, mas eu já tive experiência de viajar com esses jovens. E é uma coisa muito maluca, né? Eles acabam de tomar aquele super café, né? Um café completíssimo, à vontade, a meninada come muito bem. Muito bem, saímos para o roteiro. Então, exemplo, vamos a uma desses locais, do Buraco das Araras, etc. Então, é um local que tem um receptivo, e em todo local que há um receptivo, também há depois uma pequena lanchonete. E não dá nem tempo da gente chegar no receptivo, já estão descendo e indo na lanchonete. Assim, mas, querido, mas o que você vai fazer aí? Vamos comprar um negocinho aqui, comer um negocinho. Mas não é possível, onde cabe tanta coisa, né? Após o almoço, a mesma coisa, você sai para um roteiro, passou, está no meio do roteiro, vai ter uma paradinha? Vai ter uma paradinha em algum lugar? Mas, meu filho, eu já estou entupido, eu não vou nem jantar hoje. Então, assim, é apenas uma sugestão, mas necessário não há necessidade nenhuma, tudo já está incluso no pacote, tá bom? A gente fala aqui de alimentação na parada, se houver. Na verdade, quando a gente chega em Campo Grande, como eu disse, nós vamos almoçar, né? E se de repente a turma que está indo para o Pantanal e a turma que está indo também para visitar uma aldeia, não tem dúvida, não tenham dúvida. Uma pequena parada, eles pedem para dar. Não, só pegar um salgadinho aqui, só pegar um salgadinho aqui, então. Então, havendo a necessidade de parar, esses itens não estão inclusos na alimentação. Chegamos, então, ao momento do investimento, né? A viagem, o investimento de R$ 6.699, sendo parcelamento, podendo parcelar em até 12 vezes. Como é que vocês vão fazer essa opção? Então, existe aqui o QR Code. Em primeiro lugar, para formalizar, né, o procedimento de adesão, vocês vão ter um QR Code que vai direcioná-los diretamente à loja, e ali vocês farão o preenchimento das informações e também farão a sua opção de pagamento.
O prazo de adesão ao programa é até o dia 9/4. E, até o dia 20/4, entregar na secretaria da escola 2 vias da autorização de viagem e hospedagem com firma reconhecida e uma cópia simples do documento do aluno. Então, vocês vão deixar na secretaria da escola, a SD vem, vai buscar, vai fazer toda a conferência, se houver qualquer problema, entramos em contato com a família, olha, teve um probleminha aqui, uma vírgula colar, e entramos em contato, então, para deixar tudo muito bem alinhado. Tá ok? É muito importante respeitar essa data de adesão. Principalmente agora em 2023, nós podemos dizer que as escolas pararam por 3 anos, né? Nós tivemos a pandemia em 2 anos, e o ano de 2022 ele foi muito precário ainda, as escolas voltando muito modestamente. Quando chegou em 2023, houve um boom, uma demanda reprimida. Saibam os senhores que até escolas que eventualmente não desenvolviam roteiros de viagem ou de estudos do meio, passaram a fazê-lo. Então, a corrida a todos os roteiros, a todos os locais, está muito intensa. E os locais, obviamente, eles estão querendo uma garantia de que a escola X, Y, ela realmente vá àquela reserva. Então, eles ficam naquela pressão, né? Porque, olha, se você não confirmar, já tem escola na lista de espera, e é fato, gente, está uma loucura. Existem locais em São Paulo que você não consegue mais agendar nada. Pois não, pois não. No documento está colocado, eu posso só adiantar o seguinte, ele é altamente recomendado, mas ele não é obrigatório. Tá? Não é obrigatório. Alguém ainda está capturando? Quer que eu já posso passar? Deixa eu só repetir a pergunta, Pois não. porque como a gente tem gente no online, é capaz que não tenha ouvido. A gente precisa do microfone. Foi perguntado se é necessária a vacinação para febre amarela. Então, é recomendado, mas não é obrigatório, tá bom? Pessoal da transmissão lá. Ah, tá ok. Obrigado. Não vai ser impedido de entrar, não. Para Manaus aí é diferente. Então, a primeira série vai para Manaus, para a região amazônica, aí é obrigatório, mas para o Pantanal não. Tá bom? Obrigado. Obrigado, professor. E muito bem. Então, agora eu agradeço a presença de vocês, vou abrir para dúvidas e informo que este é o QR Code que o professor Cristiano se referiu, que vocês terão acesso à circular completa com todas as informações. Esse é o QR Code que eu havia dito, pessoal, no começo. Aí você encontra todas as informações que o Sérgio e o Cristiano passaram. Até se puderem testar já, se não abrir. Funcionou? Funcionou? Tá bom. Pessoal de casa, para o pessoal de casa, não sei se eles conseguem. Depois a gente manda, né? Vai ser mandado hoje à tarde também, tá? Para quem não está aqui. Sim, sim, vamos mandar pelo aplicativo, mas as informações já estão todas aí só para facilitar a vida de vocês. Muito bem. Então, gente, muito obrigado. Obrigado pela presença e fico à disposição para esclarecer possíveis dúvidas. Outro ponto, para facilitar também a vida de vocês, a gente já imprimiu a autorização de embarque de voo, que vocês precisariam imprimir. Então, quem quiser pegar impressa já está com o Cristiano. Claro que vocês vão precisar reconhecer firme em cartório, mas como é uma coisa que costuma demorar, tudo, então a gente já trouxe impresso aqui. Mas também o link para você imprimir na sua casa também está nessas informações aí, caso precisem, tá bom? Só reforçando, eu vou voltar aqui alguns slides. Ele não quer voltar, né? Ele está teimosinho. Ah, tá bom. A técnica já me informou ali. Mas só para reforçar uma informação. Foi demais agora. Vamos lá. Ela se refere a esse momento aqui da documentação, para deixar bem claro.
tanto ao pessoal que está em casa, como aos presentes. Até o dia 20/4, deixar o envelope na secretaria com 2 vias da autorização de viagem e hospedagem com firma reconhecida, essa que já está à disposição de vocês impressa, mas vocês também receberão, ok? E esse documento, uma cópia simples do documento do aluno, tá? Eu disse na apresentação, apenas reforçando. Então, é uma cópia simples do documento do aluno. Por quê? Nós vamos pegar esse documento junto com a autorização de vocês e vamos fazer toda a conferência, item por item, letrinha por letrinha, para que não haja nenhuma surpresa no momento do voo e do embarque. Então, seremos bastante rigorosos, cuidadosos, e é nesse momento que eu disse, ao pegarmos o documento aqui, se houver qualquer divergência, nós entramos em contato com a família para alertar que houve essa divergência, para que não tenhamos nenhuma surpresa no dia do embarque. Tá ok? Alguma dúvida? Dúvidas, pessoal? Quer dizer que a turma aqui No do online, colégio e da sim. SD foram precisas nas informações? Vamos só Muito ver se bem, no vamos lá. online. Espera só um pouquinho. Temos uma mãe aqui. Nada no online? Nada no online? Ali. Pois não. Bem, bom dia. Bom dia. Queria entender como é que vai ser essa visita na aldeia. Veja bem, nós estamos ainda confirmando, a senhora deve ter observado que no Day by Day existem algumas aldeias, estamos confirmando. Se tudo ocorrer da forma que estamos pensando, porque nós dependemos, obviamente, das aldeias, mas eu vou citar um exemplo da viagem de 2019, que nós fomos à aldeia Terena. Essa aldeia, nós fomos até lá para conhecer a parte da escola da aldeia, tivemos um aprendizado, inclusive, muito interessante sobre matemática, a forma que eles ensinam a matemática, os alunos aqui do colégio, inclusive, nessa visita, interagiram tão bem que eles criaram um mecanismo de colaboração, de ajuda, querendo entender as dificuldades, as faltas dos alunos, né, das crianças, e criaram um movimento e que trouxeram para a escola e fizeram umas arrecadações de materiais escolares, etc., e depois enviaram. E isso acabou, parece que perpetuando para o ano seguinte. Mas, infelizmente, depois veio a pandemia e interrompeu todo esse ciclo, né? Então, a ideia é conhecer a estrutura deles, entender onde eles estudam, conhecer a escola e tudo mais, e também ter um pequeno aprendizado de como eles aprendem a matemática, qual é a metodologia que eles aplicam, e depois interagir com os principais responsáveis pela aldeia, conversando, criando perguntas, uma pequena roda de conversas, né? A escola tem um objetivo para isso, claro. Como? Esse é o aspecto que eu queria. Bom, essa visita é super importante e espero que ela dê certo, porque ela passa por algumas questões de acesso, enfim, autorizações, etc. Mas, sob o ponto de vista das ciências humanas, a gente tem uma condição nessa região bastante específica. A primeira é o conhecimento, é o acesso aos povos originários, mas isso não é exclusivo lá do Pantanal, né? Isso existe até aqui em São Paulo. Haja vista os nomes que existem na nossa cidade, né? Jabaquara, Itanhaém, Sorocaba, Jundiaí. Nós somos uma cidade que tem essa memória. Mas nós também estamos fazendo uma revisitação, a nossa marcha para essa região, né? Porque o oeste ele é explorado justamente no contexto da mineração, que é onde nós estaremos, sob o ponto de vista do conteúdo de história. Então, a ideia, tanto da visitação à indústria agropecuária, como também das aldeias, é verificar o atual estado dessa coexistência, né? Esse é o nosso propósito fundamental. Então, esses povos originários, depois os que chegaram e como que essa síntese está se dando nesse momento lá, né? Então, para a gente é tão importante a aldeia como também visitar a fazenda. Então, em ciências humanas, esse olhar está sempre buscando olhar para essas sínteses, né?
Mais alguma pergunta? Muito bom. Nenhuma pergunta. Na parte também do online, também não. Bom, deixo a palavra então com vocês. Eu quero agradecer demais a presença de todos. Para nós é confirmo, uma honra, um orgulho poder estar desenvolvendo esse projeto com vocês. E meu muito obrigado, então. Bom, a gente continua um tempo aqui para quem quiser vir conversar, mas se tiver qualquer dúvida, estamos aqui para conversar, né, Cristiano? À disposição. Tá bom, pessoal? Obrigado, viu? Obrigadão.